Decisão do Superior Tribunal de Justiça abre jurisprudência sobre a devolução de valores pagos por compradores de imóveis que não conseguem mais quitar as dívidas. A obra do prédio de apartamentos está bem adiantada. 3 quartos, garagem, em bairro da Zona Sul de São Paulo. Esse analista de sistemas comprou um imóvel ainda na planta, mas problemas financeiros o obrigaram a desistir do contrato. Ele negociou com a construtora, que propôs a devolução de apenas 10% do que ele pagou. Descontente, o analista recorreu à justiça. Foi uma proposta indecente, indecorosa, porque se a gente faz um pagamento, no mínimo a gente queria um acordo. Esta semana, o Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa ao comprador de um imóvel em Pernambuco que desistiu da aquisição por considerar os reajustes abusivos e mandou a construtora devolver os valores pagos, retendo apenas o correspondente aos gastos contratuais, em torno de 15% a 20%. A decisão abre jurisprudência, ou seja, serve de orientação para que os tribunais adotem a mesma regra. A Associação dos Mutuários de São Paulo e adjacências considera uma vitória do consumidor. Se ele pedir essa rescisão do contrato com a obra em atraso, ou seja, a construtora descumprindo o que prometeu a esse comprador, ele aí vai ter direito a 100% de tudo que ele pagou, mais correções. Em 2012, o número de reclamações na Justiça Paulista por causa de valores considerados incorretos, devolvidos após cancelamento de contratos com construtoras, subiu 98% em relação ao ano anterior. As principais razões que levam o mutuário a se tornar inadimplente são o aumento das prestações acima da capacidade do pagamento, cobrança de juros, desemprego, diminuição de renda e problemas de saúde na família. Para este advogado, a decisão do Superior Tribunal de Justiça cumpre o que já está escrito no Código de Defesa do Consumidor. A lei diz expressamente, em 2 artigos, inclusive, no 51 e no 53, que é proibido reter do consumidor o total pago e que as cláusulas abusivas que tragam vantagem excessiva para uma das partes, elas são nulas de pleno direito. José agora está mais esperançoso. Isso mostra que a justiça não fica só do lado dos grandes, Quer dizer, nós como pequenos temos direito à justiça e a justiça do Brasil está aprovando isso. Em nota, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Locação de Imóveis de São Paulo disse que apoia a decisão do Superior Tribunal de Justiça. O Secov considerou justo e razoável a retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas como forma de indenização pelos gastos. E os senhores aqui, o que acham disso? Agora eles vão cobrar mais documentos, garantia de que o comprador vai pagar o imóvel, É assim, a medida parece razoável, no sentido de que acontecem percalços e às vezes os juros ficam muito alto, mas quando a gente observa no mundo inteiro, toda medida de garantia ou de direito custa dinheiro. Nada de graça. Então, se é para o consumidor ter direitos no sentido de receber de volta, quem está fazendo, construindo, vendendo, que também tem custo, ele vai procurar uma forma de se proteger do prejuízo, porque ninguém quer ter prejuízo. Normalmente, nós que somos pequenos, pensamos, nós não gostamos de prejuízo, mas quando a gente pensa nos grandes, a gente acha que eles têm que gostar de prejuízo. Eles também não gostam de prejuízo. É assim que funciona a economia. Então, nesse sentido, a tendência é que os compradores busquem recursos que garantam, seguros e coisas assim, que garantam por parte deles não perderem dinheiro, ou seja, a tendência é que fique mais caro. Mas sempre que uma sociedade aumenta direitos e aumenta garantias, ela fica mais cara. E que bom, que ela conquiste mais direitos. Assim, eu vou pelo viés da vitória do consumidor. Se nós prestarmos atenção nos principais motivos citados que respondem pela inadimplência, um deles é a impossibilidade de manter o pagamento em decorrência do aumento da prestação. Isso tem muita relação com a falta de transparência no processo inicial de venda dos imóveis. Porque hoje as grandes corporações, elas fazem showrooms maravilhosos, prédios decorados, com festa, com banda, etc. E vai o consumidor para lá completamente manipulado pelo corretor e talvez essas informações não estejam muito claras. Porque o que leva um comprador, que acabou de adquirir o imóvel, ele não ter visto que lá, daqui 5 anos, ele não teria condições de arcar com essa
prestação. Significa que nós não temos transparência também nas informações. É uma conquista. Que ele não pensa muito bem antes de comprar, porque ele está super feliz, ou né? ocorre uma manipulação também. O desejo incontrolável de É, ter porque a casa existe não é uma própria. criança, né? Ele Não, toma mas decisão assim, também, né? nós precisamos lembrar em que contexto é feita uma venda. Ela não é feita num escritório, em 4 paredes, etc. Existe um clima de publicidade, de marketing muito pesado e as pessoas não assim, as informações, né? Omissão de informação, do ponto de vista mesmo do Código de Defesa do Consumidor, é A criminoso. omissão é uma coisa. Agora, que ele está adulto e decide porque quer comprar, é Sim, outra. não há dúvida.